Olá, irmãos, paz do Senhor a todos vocês, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Nós aqui em casa estamos bem, estamos todos em casa, né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu tô aqui para trazer uma palavra para todos vocês, uma palavra pequenininha, né? Uma coisa rápida, só para vocês meditarem mesmo. Eu sei que o vídeo do WhatsApp aí é um pouquinho limitado no tamanho, então não vou fazer uma coisa muito grande, não. A Júlia me mandou uma mensagem hoje, me lembrando que dentro da nossa escala, né, de quarta-feira, dia 1º de abril, hoje eu estaria ministrando. Não sei se ministrando, né, trazendo uma palavra, porque acho que ministração é uma coisa muito maior para mim. Mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem rápida aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Êxodo, né? Capítulo 17. Desculpem, a câmera é uma coisa que deixa a gente meio nervoso, né? Mas abra a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 15. Eu vou estar lendo aqui. Depois, no final, a gente faz uma oração sobre isso daqui. Mas só para você compreender, eu vou estar lendo aqui. E essa passagem da Bíblia fala sobre uma peleja, uma luta, uma batalha que estava acontecendo entre o povo de Israel e os amalequitas, que eram os inimigos de Israel. Estava acontecendo enquanto eles estavam ainda passando pelo deserto. E nesse momento, eles estavam na terra de Refidim. Eles estavam caminhando, Moisés estava liderando o povo, e eles tiveram essa batalha no meio dessa caminhada, né? Então, acompanha aí o versículo 8. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, dá um pause aí, pega lá, depois vem aqui ler comigo. Então, o versículo 8 está escrito o seguinte: Então vieram os amalequitas e pelejaram contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhem-nos homens e sai e peleja contra os amalequitas. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez então Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra os amalequitas. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Outeiro é monte, tá? Ao cimo do outeiro, então em cima do monte, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele, porém, abaixava a mão, prevalecia o povo de Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram muito pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele nela se assentou. Então Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro lado. E assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou ao povo de Amaleque e destruiu esse povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória em um livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória dos amalequitas debaixo do céu. E Moisés então edificou um altar chamado O Senhor é a minha bandeira. Então, nessa história aqui que a gente já falou sobre o que é, sobre uma batalha, eu acho que a gente pode separar aqui em 3 partes. Então, existem 3 partes principais nessa história que eu queria que a gente entendesse. A primeira é o seguinte: Moisés vendo que esses amalequitas vindo, ó, chuva. Moisés vendo que os amalequitas estavam vindo, ele pensou consigo mesmo, e Deus também deu uma revelação para ele, para o quê? Interceda pelo meu povo enquanto essa batalha acontece. Então ele pediu para Josué, para que Josué separasse alguns homens e separassem os homens para lutar contra os amalequitas. E ele disse: Eu subirei até o meio do monte, até o outeiro, como diz aqui na Bíblia, e de lá eu estarei intercedendo pelo povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. E logo em seguida a gente pode pensar numa segunda parte, que é o quê? Moisés estava lá intercedendo pelo povo, só que as mãos dele eram muito pesadas.
Pense você ficar um dia inteiro aí com os braços abertos, você não vai conseguir sustentar o peso dos seus próprios braços, né? É humanamente impossível. Então você não vai conseguir sustentar o peso dos seus próprios braços, assim como Moisés não conseguia. Então, Arão e Hur, que tinham ido com eles, Arão era o irmão de Moisés e também um segundo líder ali na tribo de Israel, que estava caminhando no deserto, quando Moisés precisava se ausentar para orar, para interceder, para falar com Deus, Arão estava ali liderando o povo, ajudando a liderar o povo. E Hur era ali um israelita que se destacava no meio do povo de Israel, em seu respeito a Deus, em sua adoração que era prestada, em tudo isso. Então, junto com Moisés, subiram Arão e Hur. E Moisés lá intercedendo. E quando eles perceberam que quando Moisés levantava os braços, a guerra começava a ser vencida, e quando ele abaixava os braços, o povo de Israel cedia, o povo não conseguia se desenvolver na batalha, eles pensaram, nós precisamos ajudar Moisés. Então eles colocaram uma pedra, sentaram Moisés e começaram a segurar os braços de Moisés erguidos. Então a segunda parte grave aí, preste atenção nisso, é que quando aqueles que estavam com Moisés perceberam, Arão e Hur perceberam que Moisés não conseguia ficar com os braços levantados, eles sustentaram os braços de Moisés para que aquela batalha pudesse ser ganha. Então eles começaram a ajudar Moisés a interceder, segurando os braços dele para que aquela batalha fosse ganha. Agora uma terceira parte é o quê? O povo de Israel conseguiu ganhar aquela batalha graças a Moisés e graças àqueles que intercediam junto com ele, que eram aqueles que colocavam seus braços em pé para que aquele povo pudesse ganhar aquela batalha. Então, graças a isso, eles conseguiram. Ou seja, não era por conta de Moisés intercedendo, eram 3 pessoas, uma ajudando a outra a interceder. E a terceira parte, eu quero que você compreenda que eles ganharam a batalha. E quando eles ganharam, Moisés... a Bíblia fala que Moisés edificou um altar e ele chamou o Senhor é a minha bandeira, o altar. Olha o barulhão do trovão, me desculpem aí, tá? Então, a Bíblia fala que Moisés edificou um altar e colocou o nome do altar de o Senhor é a minha bandeira. Isso queria dizer o quê? Que o Senhor ia à frente deles, que o Senhor era quem estava à frente deles, que o Senhor permanecia ali como representante deles, porque aquele era o povo de Deus. Aquele era o povo que Deus tinha escolhido. Então, o Senhor é a minha bandeira. Se você pensar no significado de bandeira, qual que é o significado de bandeira da bandeira do Brasil? É a bandeira que representa o Brasil, não é mesmo? Então, lá na bandeira a gente tem a cor verde, que representa as matas, que representam o verde do Brasil, a riqueza na fauna do Brasil. A gente tem o amarelo, que significa o ouro, porque o Brasil era muito rico quando o descobriram. A gente tem o azul, que representa o céu. Então, a gente tem diversas cores que representam várias coisas que são as representações do Brasil. Então, quando ele fala assim, o Senhor é a minha bandeira, quer dizer, o Senhor é o meu representante, o Senhor é quem vai à nossa frente, o Senhor é aquele que nos representa diante dos nossos inimigos. Agora, eu queria trazer isso para as nossas vidas hoje. São 3 etapas. Primeiramente, muitas das vezes nós somos, como povo de Israel, atacados. Estamos em batalhas. Os tempos em que nós estamos vivendo têm sido tempos difíceis. A gente não precisa se amedrontar, porque a gente sabe que a nossa esperança é o nosso Jesus. A gente não precisa ter medo de nada, né? Porque nós estamos sempre esperançosos. Mas compreenda uma coisa, às vezes nós somos atacados por algumas circunstâncias da vida, algumas circunstâncias do nosso país, da nossa cidade, da comunidade onde a gente mora. Contudo, a gente sabe que a gente consegue vencer isso com intercessão. Então se lembre disso, interceda pelo seu país, interceda pelos seus irmãos, pelas pessoas que estão trabalhando, que nós sabemos que não pararam de trabalhar. Então, interceda por todos, pela nossa igreja, interceda também pelo fortalecimento espiritual das pessoas que estão conosco.
que estarão conosco futuramente aí, todos reunidos novamente. E é isso, nós estamos sendo atacados, nós estamos no meio de aflições que nós iríamos passar e que nós passamos por sermos humanos, por estarmos aqui nessa terra. E a gente só vai vencer isso com a intercessão, com a oração. Nós sabemos que em outros países muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram doentes, né? Mas nós sabemos que se nós intercedermos, o Senhor entrará nas nossas causas. Agora mesmo eu vi um vídeo aí no grupo, que acho que a Júnia mandou mesmo, que, se eu não me engano, né? Que foi ela que mandou, mas em que as pessoas estavam intercedendo pelo país diante de alguns templos evangélicos. Mas nós podemos fazer isso de dentro da nossa casa. Nós não estamos podendo sair, mas nós podemos fazer isso de dentro da nossa casa. Então nós só vamos vencer essa batalha que foi posta a nós com a intercessão, com a oração. Ore da sua casa. Tem aí o nosso projeto que foi lançado, né? Nossa intercessão às 3 horas da manhã. Faça essa oração. Se você não puder, faça em outros horários, interceda pelo que está acontecendo no nosso país, pelas pessoas da nossa igreja que ainda estão trabalhando, que ainda precisam fazer algumas coisas, pelas pessoas que estão na zona de risco, pelos idosos da nossa igreja. Nós sabemos que são muitos. Ore por eles, interceda por eles, escreva o nome das pessoas da sua família, das pessoas da sua igreja, para você lembrar de orar. Agora, compreenda outra coisa. Eles só venceram aquela batalha não porque tinha uma pessoa intercedendo, mas porque uma pessoa intercedendo era ajudada por outras 2 pessoas. A batalha só era ganha quando as mãos de Moisés estavam levantadas. As nossas mãos precisam estar levantadas, mas nós precisamos ajudar uns aos outros a estar com essas mãos levantadas. Quando você intercede, você está ajudando o seu irmão. Às vezes o Espírito Santo vai lá falar no coração do seu irmão porque a sua oração foi feita, porque a sua intercessão na sua casa foi feita. Você ora pelo seu irmão, o Espírito Santo vai incomodar ele para que ele possa orar também. Então a gente vai conseguir vencer se a gente interceder junto, se a gente orar junto. Assim como Arão e Ur ajudavam Moisés naquela intercessão para que a batalha fosse ganha, nós precisamos nos ajudar. Então a batalha só é ganha se nós intercedermos e orarmos com fé, com força, com esperança, todos juntos. E uma terceira coisa, para a gente terminar, que era o que a gente falou aqui. Acima de tudo, a gente precisa nos lembrar que o Senhor é a nossa bandeira, que o Senhor é o nosso representante. Onde nós estivermos, seja no lugar onde nós estivermos, o Senhor é o nosso representante, seja no nosso trabalho ali, nossos queridos irmãos aí que trabalham no hospital, o Senhor é a nossa bandeira. Apresente o Senhor, fale do Senhor, leve o Senhor, porque Ele é a sua bandeira, Ele vai à sua frente te representando. Amém? Então esses são os 3 passos que Israel utilizou para ganhar aquela batalha. Primeiramente, eles intercederam. Segundamente, eles tinham mais de uma pessoa intercedendo. E depois, eles levavam o Senhor como a sua bandeira. Eles mostravam o Senhor como o seu representante. E é isso que nós precisamos fazer para vencer essa batalha, essa guerra pela qual nós estamos passando. Amém? Queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite, nessa tarde. Liguei aqui a lanterna porque já estava ficando escuro, né? Já tá escurecendo, mas eu queria fazer uma oração nesse momento com você. Guarde essa palavra, leia sobre essa palavra na sua casa, né? Medite sobre ela mais uma vez. Peça ao Senhor que venha te dar um espírito intercessor, venha fazer da nossa igreja uma igreja intercessora, porque é assim que nós vamos vencer as batalhas e as tribulações, né? Interceda por nós, pelos nossos irmãos, pelas pessoas da nossa igreja que estão no grupo de risco, pelas pessoas da nossa igreja que não puderam parar de trabalhar ainda. Nós já estamos orando, mas eu queria que você intercedesse também, você orasse por elas, para que o Senhor restaure a saúde delas, guarde a saúde delas. Em todos esses momentos, ore também pelo nosso pastor aí que está longe, né? A gente sabe que onde ele está também não está livre do que a gente está passando aqui. E a gente sabe que essas tribulações nós estamos sujeitos porque nós estamos aqui nessa terra, né? Então, ore, interceda, leve o nome do Senhor Jesus em todos os lugares que você esteja, porque Ele é a sua bandeira, Ele é o nosso representante.
Sempre Ele é o nosso representante, né? E quando esse momento acabar, a gente sabe que o nome dele vai ser glorificado na terra em que a gente vive, no lugar em que a gente vive. Então, ore por isso, peça ao Senhor Jesus que te dê uma rotina de oração, uma rotina de intercessão, pelo que a gente está vivendo, pelas pessoas que a gente ama, né? Então, ore nessa noite, não deixe de orar, ore todos os dias, né? Amém? Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu. Nós louvamos ao teu santo nome, porque foi o Senhor que falou conosco nessa noite. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos guardar de todo mal, nos guardar das tribulações e das lutas que nós estamos vivendo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós te pedimos em favor da nossa igreja. Senhor Jesus, nós já te agradecemos porque em breve nós estaremos juntos novamente, mas nós te pedimos em favor daquelas pessoas, Pai, que ainda não puderam parar de trabalhar, que ainda estão sujeitas, Senhor Jesus, a muitas coisas. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha dar saúde a cada uma delas, venha guardar a saúde de cada uma delas, das suas famílias, Pai, das pessoas no grupo de risco que elas têm em casa. Pai, nós sabemos que nós somos o teu povo escolhido, e é por isso que nenhum mal, nenhuma doença, nenhum vírus chegará à nossa tenda, Pai. Porque nós somos o teu povo que foi escolhido por ti, Senhor Jesus, para ser abençoado, para ser exaltado na tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao teu santo nome, Senhor Jesus, nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor venha nos incomodar para orar, nos incomodar para estar intercedendo, Senhor, para estar intercedendo uns pelos outros. Nós te pedimos essa rotina de oração, Pai, que o teu Espírito venha nos incomodar durante a noite, durante a tarde, durante qualquer momento, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para estar fazendo isso a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, nós te agradecemos porque o Senhor sensibilizou o nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos a Ti nessa noite, engrandecemos ao Teu santo nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e em todo tempo o Senhor é bom com cada um de nós, com o seu povo que somos nós. Em nome de Jesus, amém. E é isso, fique aí na paz, cada um de nós, né? Desculpem qualquer coisa, nós não somos profissionais, estamos aqui tentando fazer alguma coisa que é para a edificação da igreja. Até mais, muito obrigado, paz do Senhor a todos.